Olá, querido estudante de teologia, tudo bem com você? Mais uma vez aqui, pastor e professor Elvis Tierney, do Instituto Teológico Educar. E neste vídeo eu quero falar com você sobre o apóstolo João e o Apocalipse. Preparado? Vem comigo e vamos que vamos! Bom, vamos trabalhar. O apóstolo João, né? Bom, o nome já diz, né? Apóstolo. Então ele foi um dos 12 apóstolos, tá certo? E esse apóstolo João, você já sabe disso, obviamente, foi quem escreveu o Apocalipse. Ele não só escreveu o Apocalipse, ele também escreveu o quarto evangelho de João, ele escreveu as epístolas joaninas, que é a epístola de 1ª, 2ª e 3ª João, ok? E esse apóstolo João, ele foi o apóstolo considerado aquele que tinha mais intimidade com Jesus. Mais intimidade, mais proximidade. Tanto é que na grande ceia, né, na Santa Ceia ali final, antecedente à morte de Jesus, a crucificação, Jesus fala, um de vós há de me trair. E Pedro fala assim para João, João pergunta para ele quem é, porque João ficava com a cabeça aqui, ó. E como João estava ali, João ali já está próximo de Jesus e pergunta, mestre, quem é que há de te trair? Jesus fala, aquele que colocar a mão comigo no prato, esse há de me trair. Que aí Judas vai e coloca junto com Jesus, revelando que seria ele o traidor. Então João, ele é chamado de o apóstolo a quem Jesus tanto amava, o discípulo, aliás, né? O discípulo a quem Jesus tanto amava. Então ele tinha essa intimidade. Quando Cristo ressuscita também, na ressurreição de Jesus, Pedro vai correndo e João vai também correndo. E a Bíblia fala que João chega na frente de Pedro. Só que Pedro é quem acaba entrando e vendo lá o lenço tudo dobradinho após a ressurreição de Jesus. E também João foi o apóstolo que ficou ali com Maria. Lembra? Com a mãe de Jesus. Que Jesus até na cruz. Jesus na cruz fala para Maria, Maria, ó o seu filho aí. E fala para João, João, ó sua mãe aí. Né? Ele ficou ali. Então ele era o mais próximo de Jesus. Era o apóstolo mais romântico, digamos assim, viu? E o que tinha mais intimidade com Jesus. Existe uma linha teológica que eu discordo e para mim é uma heresia, ok? Para mim é uma heresia, uma linha teológica que acredita que quem escreveu o Evangelho de João não foi João mesmo, né? Acredita-se que foi Lázaro. E quando fala assim, o discípulo a quem Jesus tanto amava, se refere a Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou depois de 4 dias morto. 4 dias morto. Eu discordo disso aí, viu? Mas eu quis te falar para você saber que existe essa linha de pensamento aí, tá certo? Então João, ele escreveu o Apocalipse. Ele escreveu o Apocalipse quando ele estava exilado numa ilha chamada Ilha de Patmos. E ele, naquela ilha, ele recebe a revelação do Apocalipse. Cristo, o próprio Cristo ressurreto aparece para ele ali de uma forma esplendorosa, tá? E uma das pregações do pastor Marco Feliciano, tô falando aqui vários conteúdos, tá percebendo, né? Tô falando, viu? E se você se assustou com alguma coisa, quer voltar, você volta um pouco o vídeo, pausa, medita, volta, viu? Assiste de novo, tá certo? Mas deixa aqui eu soltar para você conteúdo sem pensar. Soltar para você ser enriquecido, edificado, crescer na graça e no conhecimento. Então vamos lá. E uma das pregações do pastor Marco Feliciano, ele explicou que João foi jogado nessa ilha após a tentativa de um imperador de tentar matar João e não conseguir, tá certo? Não pesquisei se realmente essa foi a questão, se jogaram por causa disso, porque o pastor Marco Feliciano ele explica o seguinte, ele explica que jogava-se nessa ilha aquelas pessoas que os romanos acreditavam que eram semideuses, e como tentaram matar João e não conseguiram, jogaram ele lá, acharam ele é um semideus, tal, entendeu? Não sei se é por aí mesmo, tá? Sempre é bom você ouvir com os ouvidos atentos, examinar tudo, reter o que é bom, pesquisar, confirmar, para saber se é por aí mesmo. Mas é verdade mesmo, não é
não faz parte do relato bíblico, mas o extra-bíblico já confirma realmente que João também sofreu uma tentativa de homicídio por parte do imperador romano, tá certo? Por parte do governo romano. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Os apóstolos sofreram mortes, digamos assim, mortes matadas. Paulo foi decapitado, teve aquele que foi arrastado pelas ruas de Alexandria, enfim, né? E tentaram fazer a mesma coisa com João. Com João foi como, pastor Elvis? Com João foi assim, aqueceu um caldeirão de azeite. Esse azeite foi aquecido. Sabe que azeite queima, né? Não sei se você já fritou ovo, alguma coisa, e o óleo caiu na sua pele. Imagina, já ardeu, né? Você fritando o ovo ali, uma batata frita, tá, e pega o óleo da pele, fica aquela queimadura, às vezes dura dias. Imagina você ser jogado dentro de óleo, de azeite, fervendo, borbulhando. É para a pele se decompor na hora. Pois bem, fizeram isso com João, jogaram João lá dentro, né? Acredita-se que muitos historiadores que indagaram João, vai negar ou vamos te jogar aí dentro? E João, ele não nega, ele assume a intimidade dele com Jesus, ele não nega, né? E etc. E ele reafirma. E também nas palavras do pastor Marco Feliciano, o João teria dito, parafraseando o episódio, né, uma paráfrase aqui, João teria dito, como Paulo disse, né, viver é Cristo, morrer é lucro. Ele parafraseou isso aí, que se fosse para morrer, que seria bom, porque ia ficar mais perto daquele íntimo dele, já que ele tinha intimidade, ia ficar mais perto daquele íntimo, né? Então ele, como se fosse, debochou da morte, que eu morra logo para ficar mais perto do meu íntimo, tô com saudade, né? São detalhes que um historiador fala, um pastor fala, um teólogo fala. Mas enfim, sobre o episódio da morte realmente aconteceu, da tentativa, aliás, de matá-lo realmente aconteceu. E jogam ele, e quando joga ele, não queima. Assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ananias, Azarias e Misael. Falei certo o nome dos três? Só se eu me atrapalhei aqui, viu? Você, nos comentários, fala aí, porque muitas informações a gente troca alguma coisa, normal. Mas os nomes reais deles não era Sadraque, Mesaque e Abednego, é Ananias, Azarias e Misael. Mas confirma isso daí, porque eu posso dar um trocadinho aqui, porque a mente cansada é assim mesmo. Então vamos lá. Então, voltando aqui. Jogou João, Deus guardou, como guardou esses três da fornalha. Assim como guardou eles da fornalha, o Sadraque, Mesaque e Abednego, também guardou João. E aí, né, segundo o relato do pastor Marco Feliciano, joga-se João nessa ilha. E ele tem essa revelação do Apocalipse. O Apocalipse é uma palavra que vem do grego, que significa revelação. O interessante é que o Apocalipse, ele não revela só o futuro. Ele revela as coisas que eram, que são e que hão de vir. Ele revela coisas do passado, por exemplo. Apocalipse revela no capítulo 12, ele revela a batalha que houve no céu antes de Adão existir. A batalha que houve no céu entre Miguel e Lúcifer, e a queda de Lúcifer na terra, e ele trazendo a terça parte dos anjos. Isso foi no passado, mas o Apocalipse revela com detalhes isso daí, certo? E revela com certeza e muito mais o futuro, né? O Apocalipse é um dos livros mais curiosos da Bíblia. Ele trabalha em paralelo com Daniel do Velho Testamento, porque o livro de Daniel também é escatológico. Quando dizemos escatológico, queremos dizer assim, queremos dizer escatologia é a doutrina das últimas coisas, ou seja, é a matéria teológica que estuda o final dos tempos. Tá? Então Daniel é um livro escatológico e Apocalipse é um livro escatológico, e eles conversam entre si, por incrível que pareça, esses livros conversam entre si, né? Tanto em Daniel como em Apocalipse você vê a narrativa bíblica falando, por exemplo, dos 3 anos e meio até 7 anos, que vai ser o período da grande tribulação. Daniel, ele conversa, ele se integra com o Apocalipse nesse sentido, trazendo essa revelação aí
sobre o tempo da grande tribulação, uma coisa fantástica. O interessante é que João não conheceu Daniel. Daniel viveu antes de Cristo, muito tempo antes de Cristo, ok? Muito tempo antes de Cristo. Daniel viveu mais de 500 anos antes de Cristo. E João viveu na época de Cristo, ou seja, separados aí por quase meio milênio, até mesmo mais do que meio milênio, mas mesmo assim seus escritos conversam. Mesmo assim, seus escritos dialogam. O interessante é que Daniel escreveu numa cultura já babilônica, já João não, e mesmo assim dialoga. Por quê? Porque a Bíblia foi inspirada pelo mesmo ser, o Espírito Santo. O mesmo ser que inspirou Daniel foi o ser que inspirou João. Por isso que integra, mesmo vivendo em séculos diferentes, mesmo vivendo em culturas diferentes, em períodos políticos diferentes, mesmo assim a Bíblia ela é uníssona. Ela é uníssona por causa que é o mesmo autor, o Espírito Santo, apesar de ter aí mais de 40, né, cerca de 40 a 44 escritores. São escritores, não autores. O autor é um só, o Espírito Santo. Porque o próprio Paulo falou, né, que todas as profecias vieram da inspiração do Espírito Santo, né? Que os homens de Deus, os profetas, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. É o theopneustos no original grego, que significa sopro de Deus, tá? Voltando aqui para o Apocalipse. Então, o Apocalipse fala sobre o fim dos tempos também, com certeza, e muito mais. É o foco principal. Agora, algumas vertentes teológicas, elas entram em choque em relação ao Apocalipse, né? E, consequentemente, também a Daniel. Por exemplo, já tô acabando o vídeo, tá? Pra você não ficar cansativo, tá muito longo. Não sai não, fica aí. Vou falar a última coisa aqui, e aí vou falar a última coisa, te dar o seu presente. Tem presente no final, viu? Te dar o seu presente, e aí você pode sair, tá bom? Então vamos lá. Quais são as divergências teológicas que tem? Escatológicas em relação ao Apocalipse, em relação à escatologia. Por exemplo, ao arrebatamento da igreja. Né? Existe o pós-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e o pré. Né? O que é o pós? Acredita que a igreja passará pela grande tribulação e a volta de Cristo é no final dela. Já o pré-tribulacionismo acredita que a igreja será arrebatada no início da grande tribulação, certo? Ou antes, como queira, certo? E a igreja, os fiéis santos, não passarão pela grande tribulação. Só os que ficarem aqui que terão uma segunda chance. Esse é o pré. E o mid é que o arrebatamento da igreja é no meio da grande tribulação. Porque a grande tribulação é dividida em 3 anos e meio de paz. Aí o anticristo revela o seu lado sombrio, obscuro, maldoso, diabólico, satânico, e aí vai vir 3 anos e meio de uma tribulação, como disse Jesus, a qual nunca houve e nunca mais haverá como essa que estará acontecendo nesse período. Entendeu? Então o Apocalipse tem essas divergências. Um acredita de uma forma, outros acreditam de outra. Outra divergência em relação ao milênio. O Apocalipse fala de um milênio. Fala de um milênio onde Cristo vai reinar por 1000 anos. Então, há divergências teológicas sobre isso também. Alguns acreditam que o milênio já aconteceu, né? Ou está acontecendo, que é o período que a igreja está reinando, que a igreja, dessa época da graça, que a igreja está propagando o evangelho e etc. Outros acreditam que será literal, esse milênio será literal. Realmente, o Cristo com os seus salvos, né, estarão na terra e reinarão por 1000 anos. Outros acreditam que será 1000 anos sim, mas 1000 anos no céu e a terra, e será o lugar onde Satanás será amarrado, porque nesse período a Bíblia fala que Satanás ficará preso por 1000 anos. Então você vê, né? Veja que são várias interpretações, tá certo? Eu vou colocar minha opinião para você nos próximos vídeos, tá bom? Mas eu quero te dar um presente. Acesse a descrição desse vídeo, que eu deixei para você uma apostila gratuita. Você vai acessar, vai entrar lá no link, tá? Vai fazer o seu cadastro, que é super rápido, é só um e-mail. Cadastrou e já tem o acesso à apostila e muitos outros materiais teológicos gratuitos, tá bom? Na descrição aqui, pode acessar lá. E também na descrição está o meu curso completo de teologia, tá certo? Para você ali usufruir, para você
aprender e crescer. Então vá lá, se cadastre, é bem rápido, é só um e-mail, papuft, e você já vai ter acesso a apostilas e outros vídeos e materiais gratuitos de teologia e muito mais, tá ok? Então tamo junto, aquele abraço e vamos que vamos!